Boa tarde. De agosto de 2022, iniciamos uma live muito especial com o título O Mínimo sobre Economia, com meu querido amigo Rodrigo Constantino. Rodrigo, para você eu tiro o chapéu aqui. Parabéns. Belíssimo livro, curto, objetivo, mas fundamental para todos nesse momento. Muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pelo teu tempo para essa conversa hoje. Fala, Alex. Sempre um prazer bater um papo. Obrigado pelos elogios aí. Livrinho pequenininho, que nem todinho, né? Pequenininho, mas concentrado. É um delicioso expresso. Eu, como não bebo leite, meu negócio é café, vinho, uísque e outras coisas alcoólicas, como meu querido amigo Bruno Garchag, nosso amigo. Então, o teu livro é um delicioso expresso. Tá E valendo. é uma obra que é fundamental nesse momento em que nós temos muitas confusões acerca de conceitos básicos de economia. E aí o teu mérito, como sempre, é conseguir traduzir numa linguagem clara, agradável. E logo aqui, na introdução desse teu livro, na apresentação, já na página 8, você fala o seguinte: o objetivo deste pequeno livro é que, ao final da leitura, até mesmo as pessoas sem formação em economia tenham adquirido uma noção bastante razoável do funcionamento da economia e dos mercados. E entendam por que o livre mercado é o mecanismo mais eficiente em contraponto ao intervencionismo, ao capitalismo de Estado, ao socialismo, ao keynesianismo e a todos esses modelos que delegam a uma entidade central, o Estado, o poder da locomotiva do progresso. Essa obra tua, além dessa apresentação, que você explana a visão geral da obra, tem 3 capítulos e uma conclusão. Eu queria que você falasse um pouco, em linhas gerais, sobre esse livro, tocando um pouco nos pontos abordados na apresentação. E aproveito para dizer que, tanto nos teus stories quanto no meu, tem o link para comprar na tua livraria o livro com desconto. Beleza, obrigado, Alex. Então, né, eu sou economista, formado pela PUC. Eu já coloquei isso em outros livros. Na PUC, eu tive muitos professores bons, mas eu não ouvi falar, por exemplo, de Mises e Hayek, da escola austríaca. Eu fui descobrir isso pelo Paulo Guedes, no trabalho. Né, trabalhei 6 anos na gestora que o Paulo Guedes era sócio, e ele, vendo que eu gostava muito de ler essas coisas, falou: cara, você já leu os austríacos, tem que ler. E ali eu descobri Mises, Hayek e não parei mais. E aí li tudo da escola austríaca, escrevi alguns livros sobre esse assunto, você conhece. E a verdade, Alex, é que eu sempre fiquei muito impressionado com o poder de síntese, né, e lógica argumentativa desses economistas austríacos. Parece que uma luz se acende, parece que uma porta se abre, né, quando você começa a ler os livros da escola austríaca e entender melhor o funcionamento da economia, né, do livre mercado, os efeitos da regulamentação estatal. Então, eu cito 2 livros, por exemplo, que são propósitos semelhantes, né, a esse meu livrinho aqui de bolso, que é o 6 lições do Mises, que na verdade são um compilado de palestras que ele deu na Argentina, mas que pega tópicos como intervencionismo, socialismo, e esmiuça de uma maneira bastante didática, e também Economia em uma Lição, do Henry Hazlitt, né, que consegue também resumir bastante ali o funcionamento da economia e mostrar com essa lógica, com essas premissas, né, o efeito de inúmeras medidas desastrosas, intervencionistas do governo. Então, esse livro é mais ou menos uma tentativa minha, né, não de, em hipótese alguma, substituir esses gênios. O Henry Hazlitt era mais um jornalista e tudo, mas foi uma tentativa minha de pegar esses anos todos de estudo de economia, esses livros todos que eu li, e falar: vamos tentar espremer aqui para ver o que é mais essencial, o que eu preciso transmitir, até mesmo para um leigo, para que ele possa entender, depois de ler um livrinho que ele vai ler em poucas horas, né, o básico introdutório de economia, para ele não cair nas falácias desses intervencionistas de todos os matizes,
que você listou já alguns aí, os marxistas, keynesianos e blá, blá, blá. Então, eu encaro esse livro, Alex, como um antídoto ao intervencionismo estatal. O cara vai ler isso aqui e ele não vai mais cair em certas ladainhas que a gente vê em manchete de jornal, que a gente vê político usando. Por exemplo, um exemplo básico, né? O ex-presidente Lula, eu lembro direitinho dessas mensagens que ele tentava levar, que não tinha problema gastar como se não houvesse amanhã, distribuir recursos, porque a pessoa ia pegar esse dinheiro e ia gastar para comprar algumas coisas, isso ia aquecer a economia, ia fazer a roda da economia girar e produzir empregos e tudo mais. E aí, muita gente cai nisso, muita gente, né? E não precisa nem dizer leigo em economia, às vezes alguns empresários, às vezes algumas pessoas que deveriam saber melhor. Mas fica na cabeça dessa gente a ideia, então, equivocada, falaciosa, de que se descobriu na economia o moto perpétuo de crescimento. O governo gasta, distribui recursos, cria o dinheiro, sabe-se lá de onde, imprime, né? Dá crédito, e as pessoas gastam, e isso vai aquecer a economia, gerar emprego, e aí, por sua vez, vai ter mais investimento e tudo mais. É uma ideia tão sedutora e tão enganosa ao mesmo tempo, né? Que se você ler um livrinho desses, você vai entender perfeitamente por que é um equívoco monstruoso. Né? Monstruoso. Então é por aí. A ideia é espremer anos e anos de estudo sobre economia numa linguagem acessível, didática, que até um leigo em economia pode entender, para que ele não seja mais vítima dos oportunistas de plantão. É interessante, eu fui o responsável por 2 edições diferentes do 6 lições, uma edição mais simples, mais popular, uma edição mais elaborada, com nota de rodapé, prefácio, pós-fácio, e também do Economia em 6 lições. E é interessante notar que eu sempre, para os meus alunos de pós-graduação, curso de extensão, principalmente nas áreas de filosofia política, ciência política, eu sempre recomendava: primeira leitura, 6 lições. Segunda leitura, economia numa única lição. E o teu livro tem um mérito, e agora eu vou ter que mudar esse meu roteiro, a primeira leitura é o mínimo do Rodrigo Constantino. Você conseguiu um mérito de sintetizar ainda mais obras extremamente sintéticas. Meu querido padrinho, professor Ubiratã Jorge, sempre dizia que nem ele conseguiu oferecer um texto introdutório melhor do que o Mises. Então, ele sempre recomendava primeiro 6 lições, depois economia na lição. Fazemos isso. Mas o teu livro, eu creio que você, de fato, conseguiu isso. E logo aqui, no primeiro capítulo do teu livro, você trata dos princípios da economia de mercado. E é interessante a amplitude, porque você começa, logo no início, a falar da separação entre visão neoclássica e a visão clássica na formação dos preços. Então, você toca num ponto central e vai discutindo utilidades, preferências subjetivas. E o livro tem uma coisa, aqui vou dar um spoiler, resuminhos até. E isso é de uma qualidade intelectual, que isso aqui são bullets. Agora que estamos em época de eleições, eu acho que todos os políticos, todos aqueles que são ativistas, vão estar trabalhando em prol de não deixar que essa quadrilha de petistas volte ao poder. Todos têm que ler. Não basta usar só jargão e meme. Tem que ter conhecimento. E o teu livro apresenta isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses princípios da economia de mercado e a importância de todos, principalmente os conservadores. Eu sei que algumas vezes os liberais são excessivos nas pautas econômicas, mas, por outro lado, os conservadores tocam muito em pautas morais e esquecem da importância da economia. Então, eu queria que você falasse um pouco desses princípios e como é importante para esses conservadores, em ano de eleição, ter esse entendimento. Essa sua síntese agora foi perfeita, Alex, porque é exatamente a crítica que eu faço a liberais e conservadores. Eu vejo alguns liberais pecarem por excesso de economia, né? Economicismo. Eles querem reduzir tudo à questão econômica. E se tiver livre mercado, se tiver liberdade econômica, para eles está tudo muito bem. E eu acho que eles ignoram muitas vezes que as liberdades básicas, inclusive a econômica, elas não sobrevivem num vácuo de valores. Né? Então, esse seria o grande pecado dos liberais
principalmente os liberais que vêm da economia. E já conservadores, exatamente esse ponto. Muitos, eles são liberais em economia. Essa é a essência de um verdadeiro conservador, né? Mas, muitas vezes, até por deixar de lado, por dar uma certa desprezada na questão econômica mais técnica, né, eles flertam muitas vezes com uma visão mais desenvolvimentista, uma visão mais nacionalista, que é perigosa, né, e que acaba, de alguma forma, gerando problemas econômicos. E eu sou o primeiro a discordar daquela síntese maldita do assessor do Bill Clinton, é a economia estúpida, mas é óbvio que a economia exerce uma influência muito grande na eleição. Pessoas que não estão muito interessadas na guerra dos sexos, né? Essas pessoas vão votar ali com a barriga, com a situação econômica. Então, a gente não pode negligenciar a questão econômica. E não pode criar bolas de neve que vão ser problemas lá na frente. A gente tem que pensar, justamente pelo conservador, pensar no médio e longo prazo, entender que a democracia, a sociedade é um pacto entre os que já viveram, os que vivem e os que ainda nem nasceram, né? A gente precisa ter essa preocupação. Foi uma crítica que o Neil Ferguson soltou ali, depois pediu desculpas, já na era dos cancelamentos, ao próprio Keynes. Que ele dizia, talvez o fato do Keynes ter tido algumas escolhas na vida, algum perfil, assim, e não ter tido filhos, talvez isso possa ter levado àquela famosa máxima dele, né? No longo prazo estaremos todos mortos. Então, o conservador tem a obrigação de pensar nisso. E, para isso, ele precisa entender melhor de economia. Porque muitas decisões, às vezes, são míopes, são de curto prazo, né? Então, eu acho que essa fusão de liberais e conservadores é a grande síntese. E é o que o próprio ministro Paulo Guedes tem defendido. A síntese, né? O casamento entre liberais mais economicistas e os conservadores mais defensores do campo moral. Você mencionou aí a questão da síntese. E talvez isso tenha a ver com a primeira escola do próprio Paulo Guedes. Você imagina, Alex, que eu era analista de empresas, numa empresa de traders, né, de curto prazo, gráfico e tudo. Então, para eu conseguir uma reunião, para mostrar meu case sobre uma empresa, já era um parto. Eu tinha ali 10 minutos para fazer o meu case, né? Vende aí o teu peixe. Então, eu fui levado, e o próprio Paulo Guedes estimulava muito isso, eu fui levado a ter um poder de síntese muito grande. Eu ia para a Rússia, voltava da Rússia, tinha que explicar a Rússia numa reunião de 10 minutos. Aí eu falava assim, tá, o Putin é o Pinochet russo. Aí o Paulo Guedes, tá, entendi. Então você está querendo dizer que ele é um autocrata, vai destruir as liberdades, mas não vai mexer muito na economia e as empresas vão lucrar. Eu falei, perfeito, perfeito. Então eu fui estimulado a ter esse poder de síntese. E a segunda característica, eu acho que é o fato de eu ser um economista, mas que nunca quis a via acadêmica. Pelo contrário, virei de ofício um jornalista, um comunicador. Então, eu sempre me vi como um elo, como um intercâmbio entre os que eu estudava, que eram os acadêmicos, né, o Mises, o Hayek e companhia, Milton Friedman, e o público, que eu mastigava o que eu estudava e que eu entendo, mas que às vezes é denso, às vezes perdia horas para mastigar, para digerir. Eu tinha que mastigar isso para consumo de pessoas que têm pressa, porque o mundo de hoje é isso, é o que é, né? E tinham muitas vezes essa dificuldade, né, enfim, de ir para o jargão do economês. Então você tinha que mastigar. Então isso me deu na vida essa característica mesmo, né? Poder de síntese. Eu estou ali na rádio, jogado uma pedreira, você tem que ser sharp, você tem 1 minuto para rebater falácias, para fazer seu ponto. Então, enfim, acho que é o livro do Malcolm Gladwell, né? o Outliers, a tese das 10.000 horas. Eu estou há 10.000 horas fazendo isso. É por isso que eu consegui produzir esse livrinho aí. Não, e, Rodrigo, é interessante, nós que somos amigos há quase uma década e meia, é interessante que as pessoas que não te conhecem num nível mais pessoal, como a gente já teve em vários colóquios, debates, jantar, evento, essas coisas, te vê muito como essa pessoa, às vezes, direto na mídia, e acha que você é agressivo. O Rodrigo é uma das pessoas mais doces no trato, é de uma humildade imensa, é a coisa que eu já falei isso várias vezes em outras lives. Eu respeito muito a tua humildade de voltar atrás em certas posições, tá aberto ao conhecimento verdadeiro, essa busca pelo saber, e você transmite isso nos teus textos. As pessoas que te acompanham nas redes sociais e muitas vezes te conhecem apenas pela tua atuação
em jornais, na televisão, nesses comentários, em podcasts, vão ter uma dimensão, e aqui eu recomendo muito, na leitura. O Rodrigo ele consegue ser claro, mas sem cair em simplificações pueris. E você falou da tua experiência com o Paulo Guedes. Paulo Guedes é alguém que vem dessa mentalidade Chicago, essa importância da economia monetária, o equilíbrio da moeda, o equilíbrio fiscal como meios de uma economia sã. E o teu segundo capítulo você fala de economia monetária, a origem do dinheiro. E aqui é interessante, que dá para ver você, Rodrigo Constantino, alguém que entendeu profundamente a visão de Chicago, Milton Friedman, esse trabalho do Paulo Guedes, mas eu vejo aqui um baixo contínuo da visão austríaca, Mises, Hayek. Então, que se falasse um pouco dessa importância da moeda, porque é um fator decisivo também nessa questão, porque quando o governo cria inflação, ele está criando o pior tipo de imposto para os mais pobres. E aqueles que votam pelo estômago precisam ter uma moeda estável. Então, você pode falar um pouco dos pontos que você aborda aqui no capítulo e lembra, ó, nos stories, entra no link do Constantino, comprem antes que esgote. Obrigado, Alex. Então, essa questão monetária é um debate sem fim, né? Eu não tenho religião aqui quando o assunto é economia, né? Eu mantenho a mente aberta, eu aderi muito à escola austríaca, eu virei assim, um austríaco, né, nesse aspecto de quais as minhas premissas, mas eu nunca vou jogar fora ferramentas úteis que vêm de outras contribuições. Então, assim, eu tenho muito respeito pela escola de Chicago, em que pese eu reconhecer erros metodológicos ali dessa turma. O Paulo Guedes vem da escola de Chicago, teve aula com esses gênios, com Stigler, com Milton Friedman e companhia, e ele leva muito a sério essas ferramentas também, estatísticas e matemática e tudo. Então, assim, eu acho que esse casamento é muito interessante, é complementar. O Max Cozen, por exemplo, é um economista que tentou fazer essa ponte também. Ele tem livro interessante sobre isso, né? A ponte entre Viena e Chicago. E eu acho que na questão monetária é por aí, porque dentro da escola austríaca você tem briga de morte também. Você tem lá a turma que vai defender o livre mercado da moeda, né? A privatização da moeda, e você vai ter gente que vai defender de maneira intransigente o padrão ouro e falar que qualquer coisa fora disso é fraude, né? Então, é um debate bastante polêmico, polarizado e inconcluído, na minha opinião, inconcluído, né? Nós vamos continuar debatendo isso. Eu tenho uma pegada muito forte de Chicago, que é uma visão pragmática de resultados. Quer dizer, eu estou menos interessado na discussão, aquela coisa mais assim, podemos dançar na ponta de um alfinete, aquelas coisas que surgem ao longo da discussão filosófica. Eu estou mais preocupado em resultado. Assim, eu acho, para o seu José e para a Dona Maria, é óbvio que ideias têm consequências. É óbvio que às vezes a gente está discutindo coisas que foram paridas lá atrás por um cara que estava trancado numa torre de marfim pensando. Então eu não desprezo a contribuição puramente intelectual, mas eu olho para aquilo que, por exemplo, a gente vai discutir agora. A gente vai discutir a volta do padrão ouro no século XXI. Isso não é exequível. A gente vai discutir a privatização total de moeda. Bom, as criptomoedas elas foram algo nessa direção que provocaram aí um rebuliço danado e tudo mais. Mas tem limitações. Então, de novo, vamos discutir pisando no chão, né? Essa sempre foi uma característica minha. Então, eu acho que é importante entender as contribuições muito ricas dos austríacos dentro de um contexto que não vai migrar para nenhum dos dois grandes extremos defendidos pelos principais austríacos. O que quer dizer o seguinte, é entender a importância de uma moeda sólida, entender que as liberdades começam aí, né? Você precisa ter essa confiança no sistema monetário de uma sociedade, mas entender o mecanismo de freios e contrapesos e aquilo que caracterizou a escola de Chicago, que são as famosas second best solutions. O Thomas Sowell é um cara que eu sou muito fã e ele vai tratar disso como trade-offs. Vamos lá, it is what it is. Isso é uma mentalidade conservadora até. O mundo é isso, está aí, tem os bancos centrais, tem o governo, tem ignorância, tem dificuldade de caminhar nas direções mais utópicas, puras. Então, vamos lá, o que é possível fazer?
um Banco Central independente, o Brasil fez isso agora com o governo Bolsonaro, uma meta estabelecida pelo Congresso de inflação, onde existe um mandato dos gestores do Banco Central para perseguir isso, o mandato do Banco Central não coincide com o mandato do presidente para poder ter esse descasamento. Você vai criando mecanismos para tentar mitigar o potencial estrago de uma captura política de um Banco Central, que é o maior risco que temos. E aí você vai pegar um livrinho desse e explicar a origem do dinheiro, explicar a origem do Banco Central, explicar o que acontecia no passado, quando os imperadores, o Diocleciano e companhia, podiam abusar desse poder de senhoriagem monetária, de cunhar moeda. Então, você vai discutir isso para você ficar mais alerta. Mas você vai fazer isso dentro de um contexto realista. Realista. Eu acho que essa é a tentativa de você casar Chicago com Viena. Não, é interessante isso, porque eu sou muito amigo do Mark Skousen, uma pessoa que eu conheço pessoalmente desde 2002, estive com ele em vários eventos, estive com ele na casa dele algumas vezes, inclusive, e esse diálogo do Skousen é muito importante. Quem tentar fazer isso também foi meu finado mentor, o professor que mais influenciou minha vida, professor Og Francisco Leme, que se vivo fosse, amanhã completaria 100 anos. E eu vou estar até amanhã numa live pelo perfil do IEL, com Lucas Berlanza, Salim Matar, Luiz Alberto Machado, Biratã Iório, para prestar essa homenagem ao professor Og. Porque o Og foi merecida homenagem. E o livro dele, Sociedade entre Cupins e Homens, é maravilhoso. Maravilhoso. A ideia do IEL é relançar isso, então é importante ter isso. E o Og ele tinha essa humildade, esse grande questão de professor, amigo do Paulo Guedes também. Ele entendia que, por mais que busquemos esses princípios teóricos, existe uma realidade. E a conta chega no final do mês. E é interessante que nisso nós vemos o Paulo Guedes, sim, muito importante nisso, mas um outro grande amigo nosso, o Adolfo Saxida, que foi secretário de Políticas Públicas do Paulo Guedes, uma pessoa que colaborou muito nessa estabilização que a gente tem da economia, e agora Minas Energias. E você, no teu capítulo final, fala o papel do governo nas disfunções econômicas. Você aqui toca no cerne do problema do intervencionismo. E eu queria que você falasse um pouco, principalmente nesse ano de eleições, que nós temos muitos candidatos, alguns até para reeleição, que são conservadores, estão no nosso lado da trincheira, mas que não entendem alguns detalhes da economia. E tentando fazer o bem, acabam fazendo o mal por esse namoro com o desenvolvimentismo, com o intervencionismo do empresário. Então, esse teu capítulo aqui, eu gostei de um todo, mas eu acho que para esse ano de eleições é um capítulo que todo político, para ter uma nominata em algum partido do nosso lado, tinha que ler esse capítulo desse teu livro. Alex, eu vejo duas coisas aqui fundamentais. A primeira é a expressão que eu percebo que é o que mais leva a gente boa ao equívoco, que é mecanismo de incentivos. Mecanismo de incentivos. As pessoas, às vezes, não entendem que você lidar com o recurso da viúva é diferente de lidar com o seu próprio dinheiro. São as 4 formas de gastos que o Milton Friedman sintetiza. Você pegar o seu dinheiro que você ganhou com o seu suor e trabalho e gastar com você, você vai lá no mercado comprar um produto que você quer, você tem total atenção ao custo e ao benefício que é subjetivo porque é seu. Quando você vai comprar o teu dinheiro, usando o teu dinheiro para terceiros, um presente de aniversário, você olha muito para o custo, a vantagem, o benefício disso, você primeiro não tem nem como apreender na totalidade porque é subjetivo. Então você vai pensar na pessoa, se quanto mais querida e próxima for a pessoa, mais esmero na escolha, mas é um presente de uma festinha que você vai de um conhecido, você compra qualquer coisa, se o cara não gostar, ele troca. Então, total foco no custo, o benefício, mais ou menos. Agora, as duas outras formas são as piores. É gastar dinheiro dos outros com os outros, não liga muito para custo, não é você que está pagando, não é você que está ganhando, e a pior de todas, gastar o dinheiro dos outros com você. Aí você tem a garantia de uma orgia, de uma farra, apartamento funcional em Brasília desocupado, para guardar entulho. É o que a gente vê em Brasília.
via de regra, né? Descaso, porque o dinheiro é da viúva, porque é de todos. Então, isso é mecanismo de incentivos. O olho do gordo, o olho do dono engorda o boi. São expressões que tentam sintetizar aquilo que todo mundo de bom senso percebe. Quando você lida com o que é seu, você tem mais cuidado. Então, as pessoas, às vezes, esquecem desse detalhe e começam a defender o Estado cuidando de muitas coisas, ignorando esse mecanismo de incentivos perversos. E a segunda característica muito comum que eu vejo muita gente boa acabar atravessando o Rubicão e caindo num lado ruim é que a pessoa sempre se coloca no debate do lado do legislador, do lado do Estado. É assim, não, se ao menos isso fosse feito assim, porque o cara está achando que ele vai fazer. É alguém como ele, bem intencionado e tudo. Ele ignora que pode ser aquele típico sujeito burocrata que a gente conhece tanto, né, quando vai em repartição pública, que está lá de saco cheio, acomodado, tratando mal o cliente, né, porque não acontece nada com ele mesmo. É diferente. Pô, outro dia eu fui comer um sorvete aqui, eu fiquei chocado com a menina, adolescente, atendendo, e eu falei assim, tinha que ter um negócio para poder chegar ao dono da loja isso, porque não tinha ninguém, era um domingo. Eu falei assim, como é que o dono da loja não está vendo isso? Então, de novo, isso é o default, isso é a norma em repartição pública. Na iniciativa privada, se começar todo mundo a atender mal daquele jeito ali, essa loja vai ficar às moscas e o cara vai à falência. Então, existe um mecanismo de incentivos mais adequado, onde premia-se a excelência e pune-se a incompetência, o desleixo, né? Então, eu acho que se muita gente começar a entender isso, olha, a política intervencionista não é feita, não é liderada, comandada por anjos clarividentes. É por homens. E homens, muitas vezes, que não estão entre os melhores, quando o assunto é excelência, é competência. Porque eles estão ali por vários outros motivos. Prestaram algum concurso, são bons de memória, tem algum tapete vermelho, tem alguma conexão, é o quem indica, em vez do famoso QI. Então, assim, vamos lembrar sempre dessas limitações e restrições estatais para, na hora de debater e defender políticas públicas. Porque aí a gente vai acabar sendo mais humilde no papel que a gente delega ao Estado. Tem uma frase muito boa, né? O problema do Estado sempre foi tentar usá-lo para transformar a sociedade num paraíso. É isso que, via de regra, levou à situação infernal terrestre. Então, quando a gente entende que o papel do Estado tem que ser mais humilde e que a gente não quer soluções maravilhosas, magníficas, definitivas, e sim mitigar problemas, quando a gente vai com essa abordagem mais realista e humilde, a gente consegue alguns resultados interessantes. Quando a gente vem com utopia, quando a gente vem com premissas fantasiosas, ignorando o mecanismo de incentivos, ignorando que do outro lado não é você que vai estar comandando, mas é um burocrata e, quiçá, na pior das hipóteses, Deus nos livre, um Lula, um PT da vida, aí você vai falar, opa, calma, pode ser que chegue o Lula lá no poder e pegue esse aparato todo para ele. Como é que vai ser? Então, nós temos que pregar menos Estado, a redução do escopo do Leviatã, para que ele possa fazer poucas coisas de uma maneira melhor, menos incompetente e com mecanismo de freios e contrapesos sempre, porque o poder corrompe. Não, é aquela famosa frase do Ronald Reagan, o Estado não é a solução, ele é o problema. E nós temos que lembrar isso sempre. Isso tinha que ser uma placa em todas as repartições. Se fosse baixar uma lei, tinha que ser essa, uma placa em tudo com repartição. O Estado não é a solução, ele é o problema. E eu lembro aqui do nosso querido amigo Paulo Eduardo Martins, que sempre diz, uma obra de fato conservadora no nosso país é desmontar esse aparato leviatânico que Getúlio Vargas criou, porque é um pacto da mediocridade. Grande governo, grandes corporações vivendo de dinheiro estatal, então o BNDES enquanto uma forma de cracolândia da Fiesp e os grandes sindicatos. Paulo Eduardo já conseguiu, com as leis dele, tirar essa contribuição obrigatória, um eufemismo, contribuição obrigatória. E a gente tem que seguir nesse caminho. E você conclui o teu livro, e aí eu acho que é muito interessante, é uma conclusão muito simples, você fala a verdadeira escolha.
e você diz: todos temos uma escolha a fazer. De um lado, o capitalismo de Estado, já que o socialismo, propriamente dito, jamais existirá. E do outro lado, é claro, o livre mercado. Essa opção de liberdade, de escolhas. Então, concluindo aqui a nossa conversa, Constantino, eu sei que teu tempo é corrido, tem muitas coisas a fazer, reuniões, artigo a terminar, mas eu te agradeço muito tua participação. É um carinho imenso teu, com esse teu velho amigo aqui, oferecer esse tempo. E para quem perguntou, o livro está à venda, tanto nos stories do Constantino quanto no meu, tem o link da livraria do Constantino, está com um desconto especial. Então vê o story dele, o meu, e comprem o livro. E eu queria que você falasse essa questão das escolhas. Nós temos dois caminhos. O caminho da liberdade, ou como dizia o Hayek, o caminho da servidão. Perfeito. Bom, e já que você mencionou nosso amigo Paulo Eduardo Martins, né, que está disputando agora o Senado pelo Paraná, com, por exemplo, o adversário Sérgio Moro, né, eu acho que o Paulo Eduardo Martins é uma boa síntese de tudo isso, porque ele é alguém coerente nos valores e conhece isso que ele está defendendo, essa visão conservadora, liberal. Ao mesmo tempo, ele é extremamente pragmático e ele mede a atuação política dele por resultados. Porque ele não é um youtuber que está lá para lacrar. Ele entende que produtividade parlamentar é você conseguir, por exemplo, desfazer leis que atrapalham o empreendedor, o indivíduo, ou você criar leis, que é mais raro, né, que protejam ou beneficiem as liberdades e o cidadão. E ele vem fazendo exatamente isso, com muita competência, na minha visão. Ele esteve lá com o Rogério Marinho, ainda no governo Temer, como um dos responsáveis pela lei trabalhista, que o Lula quer revogar se voltar ao poder, e que fez despencar, por exemplo, a quantidade de processos trabalhistas que o Brasil é campeão internacional. Então, ele está obtendo resultados, ele está seguindo uma linha coerente, e, ao mesmo tempo, ele entende que a política é a arte do possível. Então, essa discussão dos caminhos, não vai existir jamais o socialismo puro, nem a União Soviética foi isso, nem a Venezuela é isso, nem Cuba. Eles todos fizeram concessões à iniciativa privada para poder sobreviver, né? Então, o que a gente está discutindo em essência são os graus do tal capitalismo de Estado, desse troço misto que a gente tem aí no mundo inteiro. E a única coisa que a gente pode dizer é que quanto mais liberdade e segurança da propriedade privada, mais prosperidade, sem falar, claro, nem tudo é economia, liberdades que são que devem ser defendidas e são fundamentais por si mesmas. Então, esse é o modelo que se apresenta. Você seguir numa direção de mais e mais intervenção, que gera mais e mais escravidão, mais e mais miséria, ou num caminho de mais liberdade, que gera mais prosperidade e mais proteção ao indivíduo. Essa é a escolha. E aí eu vejo algumas pessoas, Alex, muito puristas, ou talvez muito oportunistas, né, que estão num outro jogo ali, que é um jogo de poder, e não preocupados de fato com o Brasil e tudo mais, falando assim: ai, mas o Paulo Guedes decepcionou aqui e ali. Ai, mas foram feitas concessões indevidas a isso e aquilo. Meu amigo, no frigir dos ovos, no final do dia, o que está se apresentando, já que a gente está falando perto de uma eleição que se avizinha, o que está se apresentando é isso. Não existe a perfeição, esquece a Torre de Marfim, esquece a discussão do sexo dos anjos. O que se apresenta para o brasileiro, para o eleitor, para o cidadão, é um cara que não só é um notório corrupto, como foi fundador do Foro de São Paulo ao lado do Fidel Castro, como em 14 anos demonstrou claramente um viés autoritário, quiçá totalitário muitas vezes, e que já prometeu que voltaria com tudo em relação a isso, regular a mídia, regular a rede social, revogar teto fiscal, revogar a lei trabalhista e blá, blá, blá. Ou seja, o modelo que mira na Argentina, talvez até direto na Venezuela, sem nem passar pelo purgatório que é a Argentina, e um outro modelo que nós estamos vendo aí, que é imperfeito, que tem concessões à governabilidade do Brasil, que tem populismos aqui e acolá, que tem equívocos, mas que tem uma agenda reformista virtuosa, quadros técnicos liberais,
conservadores, gente que está tentando proteger essas liberdades do brasileiro que estão ameaçadas hoje por Supremo arbitrário, por legislações bastante negligentes, por exemplo, com a criminalidade, com a marginalidade, que o lado de lá quer reforçar nessa direção, enquanto que o Bolsonaro, com todos os defeitos, vem tentando diminuir essa impunidade e permitir mecanismos de legítima defesa ao cidadão de bem, trabalhador. Então, são dois modelos tão diametralmente opostos, em que pese o fato de que nenhum deles é o socialismo puro ou o liberalismo e o conservadorismo perfeito, né? Nós temos que discutir de maneira realista. Então, eu acho que o Paulo Eduardo Martins, que você mencionou, ele é uma boa síntese dessa discussão, porque ele é um cara que tem tentado caminhar nessa direção, lutar a boa luta com realismo, Sim. com pragmatismo. Então, eu acho que é isso que se apresenta para todo mundo no final do dia. Uma escolha entre alternativas que o Thomas Sowell, repito, chamaria de trade-off. Isso foi muito bem resumido na charge que circulou, Alex. O cara tem lá, a mulher está lá vendendo sorvete de limão. E qual é a outra alternativa? Não, é de bosta. Mas eu não gosto de limão. Sabe, assim, cara, é o que é. Isso é uma máxima conservadora. It is what it is. Os conservadores americanos repetem isso o tempo todo aqui. Aliás, Alex, uma curiosidade. Eu, na minha época de leitura mais ávida, né, o Russell Kirk, que me foi apresentado por você, eu li numa talagada só em Angra dos Reis. Quer dizer, estava eu com família e tudo, num lugar paradisíaco, mas eu fui para um cantinho escondido e fiquei lendo Russell Kirk. Então, assim, você pega desses conservadores o quê? Conceitos e valores que vão ser adaptados de acordo com circunstâncias, sem visão redentora, sem revoluções, sem querer passar a régua e fazer tábua rasa do passado. Quer dizer, reconhece o que é o Brasil, reconhece um pouquinho o que está sendo legado ao governo atual e as limitações para poder melhorar um pouquinho, construir alguns tijolos nesse edifício sem implodir o troço todo. Então, vamos parar com a ideia de que daria para ter feito uma grande revolução declarando guerra a tudo e todos e todas as tradições políticas do Brasil em um mandato. Isso, quem acreditou nisso, me desculpa, acreditou no engodo, né? Caiu no conto da carochinha. Eu nunca acreditei. É por isso que talvez eu não tenha me decepcionado de maneira que eu vejo alguns aí ex-bolsonaristas se sentindo tão traídos. Eu sempre fui mais pé no chão, mais realista, trabalhei com aquilo que era possível, viável, e sim, enxergo virtudes nesse governo, e quando se compara, então, com a alternativa, aí é no-brainer, como dizem os americanos. A tua posição é de um realismo semelhante aos nossos amigos Paulo Eduardo Martins, Ricardo Salles, Paulo Guedes, Adolfo Saxida, o Biratã Iório, o próprio Gianluca Lorenzon, que estão vendo que as alternativas, infelizmente, são essas. E nós temos que escolher uma posição que nos vai dar garantia para continuarmos o jogo. Essa é a questão. Então, acho que o teu trabalho é fundamental para isso. Eu, mais uma vez, foco aqui nesse ponto do teu livro, que é uma leitura que todos devem fazer. Então, vocês que me acompanham o Rodrigo Constantino, comprem o livro. O link da livraria dele para comprar com desconto está nos stories dele, está nos meus stories. Adquiram o livro, façam a leitura e divulguem, porque é uma obra que tem que ser lida pelo maior número possível. Rodrigo, muito obrigado pelo teu tempo hoje. A live vai ficar salva como as demais e espero em breve te encontrar pessoalmente, bebermos nosso vinho, bater o nosso papo com mais calma. Vai acontecer. Muito obrigado pela oportunidade, Alex. E veja, o próprio Paulo Guedes uma vez já disse para mim, eu vejo em você como eu era mais jovem, muito mais combativo. Eu sei que eu sou muito mais conhecido pelas mitadas, pelas tretas nas redes sociais, no Twitter, ou pelos comentários curtos e sharp na Jovem Pan, mas o que eu
estou querendo construir, deixar, e você já me acompanha há muito tempo e sabe desse esforço, dessa luta pelos valores liberais e cada vez mais conservadores, que eu fiz essa migração e explico em livros, né? O que eu quero realmente deixar é isso. As pessoas, bolsonarista, querem me reduzir ao bolsonarismo e tudo. Isso é baboseira. Quem me acompanha sabe. Livros de economia, livros sobre liberalismo, livros sobre conservadorismo. Meu curso recente, Pensadores da Liberdade, 20 pensadores esmiuçados, resumidos ali, desde clássicos até contemporâneos. Isso vai contribuindo de uma maneira humilde e limitada, é o que eu posso fazer, vai contribuindo para o debate e para um movimento muito incipiente conservador, liberal, do Brasil. Então, assim, de novo, Bolsonaro vai passar. Espero eu que daqui a 4 anos e não agora. Bolsonaro vai passar, né? Vai deixar acertos, vai deixar erros, vai ter o seu legado que vai ser julgado. Talvez o principal é evitar que a esquerda tenha destruído de vez o Brasil. Isso já é um importante legado, né? Mas Bolsonaro vai passar. Isso que a gente está discutindo aqui fica, que são esses conceitos que o cara tem que entender para ir construindo um país mais livre, mais próspero, né? Então, de novo, eu vejo como a minha contribuição muito mais preponderante tentar esmiuçar essas coisas todas e resumir nos livros, como esse, que é um livrinho mais de bolso, ou no curso, que é uma coisa um pouco mais densa, né? E não essas tretas de Twitter que são divertidas, que são importantes, desmascarar os hipócritas lá da esquerda caviar, tudo isso tem sua utilidade. Mas, de novo, a turma que me conhece muito mais por Jovem Pan ou Twitter, acompanhe eu não tenho essa pretensão de pensador, mas acompanhe aquele que pelo menos leu muitos pensadores e resume esses pensadores para vocês. O ideal é que vocês consigam ir direto nas fontes, mas pelo menos eu tento fazer esse intercâmbio, né, esse elo, de uma maneira bastante didática e acessível. Essa é a contribuição que eu enxergo. Alex, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima, com Deus. Tu és um educador, Rodrigo. Você não está na academia, mas você virou um professor. E um professor que atinge um número maior do que muitos que estão na academia vão conseguir. Então, parabéns, Rodrigo, pelo teu livro. Você falou Pessoa da Liberdade, tem um livro belíssimo que a Fara Editorial, Pedro Almeida, lançou. Recomendo também esse livro. São sínteses excelentes desses autores. E a tua guinada ao conservadorismo, eu já brigo contigo há quase 15 anos, venha para o caminho conservador da força. E, em parte, graças a Theodore Dalrymple, Thomas Sowell, Russell Kirk, Roger Scruton, você tem cada vez chegado mais perto dos conservadores de boa estirpe. Então, Rodrigo, é um prazer imenso estar no mesmo lado da trincheira que você. Muito obrigado. Uma boa tarde para você, todos que nos acompanham. Fiquem com Deus. Até a próxima.